Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui todas as terças e quintas-feiras na Rádio Boa Notícia e também no canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas e capelão militar do 4º BPM. Aproveito para enviar minhas saudações aos policiais que estão de serviços, que estão em suas residências, ao nosso comandante Janinho, subcomandante Major Rogério, nosso comandante do GOI, Major Jean Levi, Major Hélio, e todos os oficiais e praças do nosso batalhão que nos acompanha nas cidades circunvizinhas a Balsas. Quero saudar a todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quero saudar também a todos os paroquianos vizinhos que nos acompanham aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Quero saudar a você que está em deslocamento, você que está se dirigindo para a sua residência, que está saindo da sua fazenda, da sua chácara, se deslocando aí para outra cidade, que nesse momento está sintonizado aqui na Rádio Boa Notícia FM. E hoje nós iremos conversar sobre o tema da renovação espiritual e suas consequências na vida, na vida espiritual, né? Então, não só, mas também a sua consequência na saúde mental, no nosso bem-estar, na renovação das ideias, dos pensamentos, dos conceitos, como forma de aprimorar o nosso desenvolvimento. Nós temos como base hoje da nossa reflexão o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Disse Jesus a Nicodemos: não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como creeis em vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Caro ouvinte, esse é o texto de base da nossa reflexão de hoje, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. É um diálogo bastante interessante e provocador que nos inspira também a pensar na nossa vida, pensar em nascer de novo, nascer do Espírito, nascer para as coisas celestiais. Nós, seres humanos, mortais que somos, vivemos nesta realidade da temporalidade, nos apegamos às coisas terrenas, né? E tentamos preencher, às vezes,
a nossa vida, o vazio da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, com coisas, né, que às vezes não são necessárias e essenciais na nossa vida. Então, às vezes, a superficialidade em certas coisas acabam tirando o foco, o verdadeiro propósito, o verdadeiro destino do ser humano, que é o seu aperfeiçoamento interior, o aperfeiçoamento da sua alma, do seu espírito. Então, às vezes, nós nos deixamos levar com mais frequência pelos sentidos, né? Aquilo que os nossos sentidos captam, né? Às vezes nós somos muito empiristas, né? Acreditamos naquilo que vimos, tocamos, experimentamos, cheiramos, quer dizer, essas coisas que são importantes, né? Do ponto de vista do desenvolvimento das nossas capacidades, mas pode também nos deixar num deslocamento curto, né? O que é esse deslocamento curto? É um deslocamento da mente, do ponto de vista do pensamento, das ideias, para aquilo que está próximo de nós. Captamos apenas aquilo que está próximo, né? Aquilo que dos nossos sentidos, e não nos permitimos uma certa interiorização, uma certa reflexão, o desenvolvimento de ideias, de pensamentos. Às vezes não trabalhamos esse aspecto que é muito importante, o aspecto cognitivo da nossa mente, do nosso pensamento, né? Nos fixamos em coisas aparentes. E Jesus convida Nicodemos a nascer para o alto, a nascer para o Espírito, esse nascer de novo, né? Se nós já nascemos, como podemos nascer de novo? Jesus fala de um novo nascimento, né? Agora elevar a nossa alma, o nosso espírito para as coisas do céu, as coisas celestiais, e não para as coisas terrenas. Nesta ambiguidade, né? Nesse dualismo que nós vivemos entre as coisas terrenas e as coisas celestiais, temos que estar discernindo constantemente sobre coisas, sobre ações, e fazendo escolhas que sejam saudáveis, né, para nós, para as pessoas, né? Esse é o grande desafio, né? Fazer escolhas saudáveis, escolhas boas. E como é difícil, né? Como é difícil escolher, né? Como é difícil às vezes discernir com lucidez aquilo que é importante para a nossa vida. Os nossos sentidos às vezes nos enganam, né? Nos faz criar hábitos desnecessários e não essenciais na nossa vida, e passamos a orientar a nossa vida através desses hábitos, desses costumes que nós mesmos desenvolvemos como padrão de comportamento. E isso pode nos atrapalhar se a pessoa não tem aquela disposição dela mesmo pensar sobre si mesmo, sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias ações, e tentar uma mudança, né? Essa mudança, às vezes, individualmente é difícil, precisa de acompanhamento, precisa de orientação. E não acontece de uma hora para outra, né? As mudanças repentinas, às vezes, não se sustentam, né, ao longo da vida, pode ter recaídas, tá? Então é importante iniciar um processo pessoal, né, de aprimoramento. Cada um, você que está me ouvindo aí, sabe dos seus hábitos, né, dos seus costumes, que já estão internalizados na sua mente como padrão de comportamento, e você sabe como é difícil mudar, né? Mas não desanime, você está no controle da sua vida, né? Você tem a capacidade de pensar, você tem a capacidade de refletir, você tem a capacidade de escolher, né, e tomar decisões, né? Então, tente mudar de alguma forma aquilo que você acha que não é conveniente para você, tome uma atitude, siga alguns passos na mudança de comportamento, na mudança de hábito, e veja se você consegue fazer isso só individualmente, né? Se não, procure ajuda se o seu comportamento, se o seu hábito
está lhe causando transtorno, né? Está lhe prejudicando. Então, é bom não se acostumar com aquilo que é ruim, com aquilo que não é saudável, né? Então, procure da melhor forma possível dar uma resposta a você mesmo, né? Nós vamos concluir esse momento de meditação desse texto aqui. Nós vamos estar retomando, né, esse texto com o tema a renovação espiritual, a renovação do homem novo, né? E vamos estar aqui refletindo sobre a renovação mental. Vamos estar comentando aqui um texto de Sérgio Biagi Gregório, né? Um texto aí que ele publicou no seu blog, né, sobre filosofia. Vamos estar aqui um textozinho curto, né, que nos ajuda a refletir também, tendo uma visão mais ampla sobre esse tema que o Evangelho de hoje nos inspira, né? Então fique aí conosco, sintonizado, acompanhando aqui a nossa programação. Oração do dia. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder de Cristo ressuscitado e, tendo recebido as premissas dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, concluído esse momento de meditação sobre o Evangelho de hoje, nós vamos estar continuando ainda no tema, a renovação espiritual, né? Revigorando a mente, revigorando o espírito, revigorando o nosso ser através de coisas boas. E essas coisas boas passam pelo nosso comportamento, pela mudança de hábito, né? Pela mudança de certos padrões que vamos acumulando ao longo da nossa vida, que passam a fazer parte da nossa estrutura mental, do nosso ser, da nossa personalidade. Então, nós estamos no controle da nossa vida, portanto, é sempre bom pensar e refletir e se refazer a cada dia para atender esse pedido do Senhor, né? Que é tornar criatura nova, né? Nos tornarmos criaturas celestes. Em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, nós vamos ter também aí ainda dentro desse mesmo tema, o seguinte texto, que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade, né? Provenientes da verdade. É um texto, né, muito interessante, que continua dentro desse propósito, renovar, né? Esta renovação passa pela renovação dos desejos, né? Passa pela renovação do modo de pensar, né? Para aos poucos desenvolvermos a nossa semelhança com o nosso Criador, né? Chegando à santidade e à justiça, né? Santidade é a forma que temos de participar da perfeição de Deus. Ainda em Efésios 4 diz o seguinte: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e revestiram-se do novo, com o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, né? Que beleza, né? Esses textos e esta renovação. É importante percebermos que não estamos envelhecendo, mas sim nos renovando, nos refazendo a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas ideias. É claro que o corpo, né, que precisa ser conservado da melhor forma possível, através de uma boa alimentação, através de atividades físicas não exageradas, né? E através de bons pensamentos, de boas ideias, né, da oração, da palavra. São coisas que revigora nossa alma, nosso espírito. É você conversar, sorrir,
se permitir ter tempo, né, para estar com alguém que você gosta, com alguém que você ama, e sentir, né, você, né, na sua harmonia interior com o outro, com as outras pessoas, né? E alimentar da convivência, do relacionamento com experiências, com sentimentos bons que revigora a alma, que revigora o espírito, né? Aproveite, tire um momento para você, como é importante também o retiro individual, né? A pessoa se retirar, conectar-se consigo mesmo, né? Pensar no seu interior, na sua vida, na sua história, né? E está refazendo os planos, as ideias, né? Afaste-se do barulho da cidade, né? E da poluição sonora e tantas outras coisas que atrapalham, que às vezes nos colocam para fora de nós mesmos. Então nós vamos agora, caro ouvinte, né, você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, que é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, capelão do 4º BPM, né, aqui da nossa cidade de Balsas. E nós vamos agora para o texto de Sérgio Biagi, que está aí no seu blog, né, ele tem um blog aí, e ele fez esse texto, uma reflexão filosófica, né, sobre a renovação mental. É um texto do dia 2 de julho de 2008, né? E o blog é sbgfilosofia.blogspot.com, né? Então, renovação mental, você vai encontrar aí esse texto, essa referência aqui do nosso autor. E ele diz o seguinte, né? Somos o resultado de todas as coisas, de todas as nossas ações do passado, né? Somos o resultado de todas as nossas ações do passado. Primeira afirmação. Continua ele. Alguns psicólogos identificam esse resultado como sendo o inconsciente. Outros falam de um inconsciente coletivo. As religiões dogmáticas classificam-no como pecado original. Concomitantemente, a cada dia que passa, vamos acrescentando experiência ao nosso passivo espiritual. Assim, a mente atual nada mais é do que a soma de tudo que fizemos ao longo de todo esse tempo. Pergunta-se: é possível uma transformação radical da mente, mesmo estando presa aos paradigmas do passado? Continua ele. O inconsciente é o nome que damos à soma das experiências. Porém, a inconsciência não existe, mas sim a consciência. Por quê? Porque tudo está na consciência, embora tenhamos percepção limitada da mesma. De acordo com a doutrina espírita, poder-se-ia dizer que o nosso cérebro físico, sendo limitado ao corpo físico, não é capaz de absorver todas as informações registradas em nosso cérebro espiritual. Há muitas informações que ficam apenas no corpo espiritual. A renovação mental exige experiência. Observe que precisamos de ação para dar respaldo àquilo que julgamos ser. A salvação da alma, para muitas religiões, está atrelada ao bem que se faz ao próximo. Contudo, se fizermos o bem com o intuito de receber uma recompensa, a salvação já está comprometida. A virtude, por exemplo, não conta com nenhuma autoridade.
ele faz aqui uma citação de Krishnamurti, né, que diz: a mente que segue uma fórmula, disciplinando-se para alcançar a virtude, cria para si própria os problemas de moralidade. Vamos repetir esta frase. A mente que segue uma fórmula, disciplinando-se para alcançar a virtude, cria para si própria os problemas da imoralidade. Continua ele: como surgem os problemas? Porque eles perduram ao longo do tempo. O problema pode ser definido como um desafio não resolvido. Por isso, tudo que nos chegar deve imediatamente ser resolvido, para que deixe livre o nosso estado mental. A mente aberta é aquela que dá uma resposta imediata ao que lhe foi solicitado. O hábito de adiar os nossos compromissos cria para nós um desânimo mental que pode ser nefasto para o resto de nossa existência. O apego ao passado dificulta sobremaneira a nossa renovação mental. Estamos ainda excessivamente presos às tradições, à autoridade e às crenças religiosas. Para nos libertar do passado, temos que nos libertar dos paradigmas que constituíram. Muitos dizem que dever haver choque externo, pois olhando as coisas com os mesmos olhos, não saímos do lugar, ou seja, voltamos ao ponto de partida. Nesse sentido, a virtude não deve ser cultivada, mas fazer parte do próprio ser. Esse é o texto, né, aqui do autor, né, que se chama Sérgio Biagi Gregório, né, que publicou aí no seu blog. Um texto interessante, né, aí para a nossa reflexão, né, trazendo aí esta relação da mente com o passado, né? Então, nós que vamos acumulando experiências, vivências passadas em nossa vida, e estas experiências fazem parte do momento presente, né? E se não resolvemos certas coisas em um passado, elas se tornam presentes no momento presente e dificulta o nosso próprio ser, o nosso próprio agir, o nosso próprio direcionar, né? Então, o texto nos convida a não adiar problemas, né? A resolver de imediato aquilo que tem que ser resolvido, né? Não adiar para que a mente não fique perturbada, que a mente não fique sobrecarregada e estressada. Então, às vezes vamos acumulando certas coisas, adiando certos sofrimentos, e isso vai prejudicando, sobrecarregando a nossa alma, sobrecarregando o nosso espírito com certas questões que precisamos gerenciar individualmente, mas que por algum motivo, de alguma forma, não temos força suficiente, né, para resolver esses problemas. Então, a renovação espiritual passa por esta capacidade de resiliência, né? Esta capacidade de estar olhando para si mesmo e renovando naquilo que é possível, né? Os pensamentos, as ideias, né? As buscas e os projetos que temos em nossa vida, né? Nós temos buscas imediatas, a curto prazo, e temos buscas ao longo prazo, né? E estas buscas ao longo prazo deve estar contida aí esse planejamento futuro, que deve ser não só na dimensão material, mas também na dimensão espiritual, né? Na realização plena do ser humano, que consiste no seu retorno ao Criador.
Então, nesse processo de desenvolvimento pessoal e aprimoramento material, temos também um processo de desenvolvimento imaterial, espiritual, para nos tornarmos essa criatura celeste que o Evangelho de hoje nos convida, né, a nascer de novo, né, a nascer para as coisas do alto. Então, é um desafio muito grande para todos nós mudar certas questões da nossa vida. A conversão passa por isso, é um processo contínuo de mudança de hábito, de comportamento e aprimoramento da vida pessoal, cultivando valores, cultivando virtudes, desenvolvendo estas virtudes que, segundo alguns, já estão impregnadas na nossa alma. Outros, segundo outros autores, nós vamos aprendendo com a experiência, com a convivência. E segundo outros, nós identificamos a partir da nossa razão, né, a nossa capacidade de pensar, refletir, nós vamos discernindo, né, as coisas e vamos internalizando certos princípios, certos comportamentos em nossa vida. E a renovação espiritual passa justamente pela renovação comportamental, pela renovação das ideias que estão impregnadas na nossa mente, né, que estão aí no nosso ser. Nesse sentido, é importante confiar na providência divina, né? Mas esta confiança não tira de cada um de nós a responsabilidade de fazer alguma coisa, de agir, né? Não vamos apenas acreditar e esperar que a coisa aconteça. Faça por ti que te ajudarei, né? Diz o Senhor. Então é importante fazer a nossa parte, né? É importante fazer a nossa parte para que a graça de Deus haja em nossa vida. Então, caro ouvinte, né? Então, nesse sentido, é importante colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e esperar que Ele nos ajude. Então, nos abandonar no Senhor, como diz Carlos de Foucault, na sua oração, né? Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos, eu vos-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai, né? Porque sois meu Pai. Então é uma oração belíssima de entrega, de confiança na providência divina, né? E é uma oração que nos faz assim estar confiante plenamente no Senhor, né? E esta confiança não tira de nós a responsabilidade do nosso agir. Então, caro ouvinte, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né? Aproveito para agradecer as pessoas que estão inscritas aí no nosso canal, que estão divulgando o nosso canal pelas redes sociais, com o Evangelho do Dia, uma pequena reflexão e um programa mais longo toda terça e quinta-feira, né? Você que tem mais tempo pode estar ouvindo aí os nossos programas aqui na Rádio Boa Notícia FM, sempre refletindo a partir da Palavra de Deus, a partir da filosofia, da psicologia e da teologia, alguns temas que suas repercussões na saúde mental e na vida de um modo geral. Então, obrigado, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal e faça parte desse grupo que valoriza o bem-estar,
que valoriza a saúde mental. Então nós vamos agora para a nossa oração de encerramento do nosso programa, fazendo a consagração do dia, a consagração da nossa vida, de tudo aquilo que fizemos no dia de hoje, até o presente momento. Senhor, meu bom amigo, meu pai, meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço no altar de cada dia trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos tracei como ideal, e peço a tua bênção agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Entreguemos nossa vida ao Senhor, que Ele possa com seu Espírito reger e governar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Tenham todos uma noite agradável, um dia abençoado. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.